Eu não gravei a abertura do vídeo, então esse daqui é o meu vídeo da primeira semana como calouro na UFPR. Para começar, segunda-feira a gente já começou lá no hospital, só que não foi pra gente fazer nada, a gente não teve aula, a gente foi lá para praticamente assistir palestra. Só que foram palestras bem relevantes, né? O reitor, teve o pessoal representante do diretor acadêmico, teve pessoal da bateria, pessoal da atlética, pessoal disso, pessoal daquilo. Teve muita gente falando, não gravei muito vídeo disso, porque eu tava com vergonha, eu tinha que ficar com o celular assim levantado, ou pegar e colocar o celular assim na cara das pessoas, e não ia ser legal. Tanto que teve até, eu não lembro se foi o reitor, alguém falou que não era pra gravar, então eu acabei não gravando. Teve só um trechinho pequenininho que eu gravei, que é esse daí. Teve muitas entidades da faculdade, eu não sabia que tinha tanta gente assim, tantas entidades, tantas coordenações, tantas direções, tantas coisas. Na faculdade realmente é muita coisa, não dá pra nem lembrar o que era tudo e qual que era a função de tudo. Mas o importante é que a gente sabe que eles existem, muitos entregaram um papelzinho, e o que ficou de mais importante é: tem problema? Resolve com o coordenador ou com o diretor acadêmico. Eles vão te ajudar e realmente ajudam muito. Já fui lá na coordenação 2 vezes essa semana para pedir umas ajudas e eles ajudaram bastante. Foi muito bom e se prontificaram. Depois desse monte de apresentação, desse monte de palestra, eu fui pro RU junto com o pessoal. E no RU tem fila gigantesca. Tipo assim, é fila de mais de uma quadra, mais de um quarteirão. Quer dizer, uma rua, enfim, é muito grande. Só que não é tão demorado assim quanto eu imaginava. Tipo, só ele pega, eles já vão entrando, já paga, já vai, pega comida, senta, come. E por incrível que pareça, tem até funcionário que é responsável de ver se você tá comendo ou se você já terminou de comer e tá lá ocupando espaço. Porque não é bom você ficar lá ocupando espaço à toa, porque tem mais gente numa fila gigantesca querendo comer. Então, já não aconteceu comigo, nem com nenhum amigo meu, mas eu tava sentado e tinha uma menina do lado, tava com um grupinho de amigo dela, e chegou o funcionário e falou: moça, você já terminou de comer? Ela falou: sim. Então você pode se retirar. Tipo, é importante porque daí o pessoal que tá do lado de fora come logo, porque todo mundo tem que resolver as suas coisas, tem que estudar, fazer o que tiver que fazer, mas é meio zoado, né? Tipo, a pessoa ela toma um esporro gratuito, ela poderia ter um pouco de senso de falar: ó, tô indo, e vazar do lugar. E outra coisa que me surpreendeu muito é que a comida é boa, a comida é realmente muito boa. Tinha um veterano nosso que falava que a comida era uma porcaria, que é isso, aquilo. Mas não, a comida é muito, muito, muito boa. Assim, teve um dia só que eu tive um azar, que era uma carne, daí a carne que eu peguei tava dura e tinha muito osso. Mas pelo que eu conversei com o pessoal depois, eles tiveram sorte, então foi só um dia que eu tive azar. Mas a comida foi muito boa. E isso daqui é uma espinha que já tem aqui faz 2 semanas, eu não sei se é normal. Mas a comida do RU é muito boa, vale muito mais que 1,30 e a gente paga só 1,30 pra almoçar e jantar. E tem café da manhã. Café da manhã é 50 centavos. Teve um dia que eu fiz as contas erradas, eu precisei de dinheiro de um amigo, mas tudo bem. O RU Central é pertinho do HC, então a gente consegue sair do hospital. HC é o Hospital das Clínicas, né, que é o hospital aqui da UFPR. E a gente consegue sair do hospital, ir lá direto almoçar e depois voltar. E por conta disso, é muito normal ver um monte de gente da saúde, ver um monte de estudante sempre andando naquela região. Em horário de pico fica só um monte de aluno naquele lugar. E também fica a reitoria ali perto com alguns cursos de humanas, pelo que me falaram. Não conheci lá ainda esse outro prédio que fica perto do RU. É bem legal, dá para conhecer bastante gente de outros cursos. Conversei com pessoas de outros cursos e é isso. Bom, e depois a gente voltou pro HC para ter mais palestra. E uma coisa que pesou muito nas palestras foi a questão da saúde mental, porque o curso de medicina ele é muito complicado, tem muita carga horária, tem muita exigência. E o pessoal que consegue entrar em medicina normalmente é um pessoal que se cobra muito, um pessoal que é muito perfeccionista, um pessoal que, enfim, carrega uma carga de ansiedade e preocupações um pouco além do normal. Tanto que o curso que o curso de medicina tem muito suicídio. E eu tive veteranos nas palestras que falaram de amigos que se suicidaram. Então é um bagulho muito complicado. E foi um ponto muito batido. Muitas pessoas falaram sobre isso e falaram pra gente não se cobrar tanto, não se preocupar tanto, que vai dar tudo certo, tomara que dê mesmo. Falaram também, próprios funcionários aí de um cargo mais alto, falaram que eles entendem que tem professores que são complicados, professores que são meio fora da casinha, mas não é pra gente se preocupar. Quer dizer, é pra gente se preocupar, que a gente precisa estudar, né? Que a gente vai ser profissional de saúde, mas é pra gente ter uma certa leveza com isso. Como puderam perceber, tem muita chuva em Curitiba.
Choveu exatamente todos os dias aqui em Curitiba desde que eu cheguei. Que não foi muito tempo, faz uma semana agora. Mas choveu todo dia. E é um bagulho que complica muito, porque eu volto pra casa a pé. Tipo, da minha casa até o ponto de ônibus são 10 minutos. Então são 10 minutos que eu vou estar tomando chuva e todos os dias que tiveram eu tive que colocar meu tênis pra secar, porque não tinha jeito. O tênis ficava encharcado. E é um bagulho que eu vou ter que lidar durante os próximos 6 anos. Eu conversei com o Alex, que mora aqui comigo, e ele falou que até hoje não se acostumou com esse clima maluco, que do nada tá um sol lascado queimando você, e depois vem uma chuva que esfria do nada e passa 20 minutos de chuva intensa, daí começa um sol do nada. No segundo dia começaram as gincanas, que eu acabei não participando de todas, porque eu desanimei, teve um dia aí que eu passei mal, enfim. Mas o primeiro dia, na terça-feira, a gente teve que levar o material num balde. E olha que incrível, eu fui destratado na rua, porque eu tava com um balde cheio de coisa. Eu tava perdido ainda onde que era o ponto de ônibus, e eu fui perguntar para duas pessoas, eles estavam descendo junto na rua, eu sabia mais ou menos onde era a direção, mas eu não tinha certeza onde que era o ponto de ônibus. Eles estavam com um crachazinho do HC. Aí eu perguntei, vocês são da UFPR? Porque às vezes são funcionários do hospital, mas não sabem sobre a faculdade. E depois que eu perguntei isso, o rapaz ele respondeu, sim, por quê? E a senhora que estava do lado dele respondeu, grossa, depende. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, é porque eu tô com um balde na mão, aí eu me toquei. Aí eu expliquei o porquê, eu perguntei onde que era o ponto de ônibus, o rapaz explicou. Aí eu virei pra senhora e falei, é que eu sou calouro de medicina. Aí ela pegou e deu risada, parabéns. Aí a expressão facial dela mudou completamente. É complicado, é complicado. Enfim, depois que eu consegui pegar um ônibus, eu cheguei lá no Politécnico, que é onde a gente vai ter a maior parte das aulas durante esses próximos 2 anos. E a gente conheceu professores e a gente teve o tour pelo Politécnico, né? Tem as imagens aí, um monte de gente andando com guarda-chuva no sol. E daí todo mundo abriu o guarda-chuva, arregaram. Só que daí, depois disso, depois que terminou o tour, a gente foi pra assistir a bateria tocar. E a gente teria um workshop. E a gente tocou, quer dizer, deveria tocar, todo mundo deveria tocar todos os instrumentos pelo menos uma vez. Só que começou a chover. Então, tipo, em questão de 2 horas, estava um sol horroroso. E daí começou a chover do nada e acabou com o workshop. E a gente teria gincana com os nossos veteranos nesse dia. Cancelou a gincana e só teve o trote de tinta mesmo, que foi muito de boa. Pelo que falaram, tem faculdades que o negócio é pesado mesmo. Mas lá foi tranquilo, a gente só se sujou um pouco. Tá aí a gente sujo e molhado por causa da chuva, que não parava. E eu não consegui gravar nada porque eu tava com a mão molhada e a mão cheia de tinta, enfim. Nesse dia, como eu sabia que teria esse negócio aí, eu levei a roupa pra sujar. Só que eu não levei um chinelo. Então eu fui andando descalço lá do estacionamento do Politécnico até o ponto de ônibus do Politécnico, na chuva. E não foi uma experiência legal, mas valeu a pena. A gente se sujou bastante, foi divertido. Eu fiquei tremendo de frio. Eu achei que eu ia gripar, mas não gripei, então tá tudo certo. E no vídeo eu já tô meio limpo, porque eu tinha me limpado na chuva. Tem um maluco, que é o Diogo, que ele se tornou o avatar de Cheetos. Ele raspou a cabeça uns dias atrás. E ele foi de cabeça mesmo no trote. Pegamos o ônibus e eu fui pra casa. E eu tive um diálogo incrível. Eu só olhei pro porteiro, o porteiro olhou pra mim e ele falou boa sorte lá e deu risada da minha cara. Bom, na quarta-feira a gente teve mais palestra e principalmente sobre saúde mental, isso, não se preocupar, mais coisa do diretor acadêmico, que é muita coisa que eles fazem. E também sobre vacinação. Nesse vídeo aí eu só coloquei um vídeo sobre a vacinação e sobre um psiquiatra que foi dar palestra, que era estudante lá da UFPR também.
Mas enfim, perto do HC tem uma cafeteria. Essa cafeteria não é muito barata, mas ela salva muito. O pão de queijo estava R$ 3, salvou muito. E antes da gente ir almoçar, a gente tirou a foto não oficial da 166, que é a nossa turma. Por isso estava todo mundo de vermelho, que é a camiseta da nossa turma, inclusive, deixa eu mostrar a minha. É essa camiseta aqui, ó. Bem bonitona, vermelho rubi. A gente não tirou a foto oficial porque iria chover de tarde, o fotógrafo não poderia ir atender a gente no horário de almoço. Então a gente tirou a foto meio que a gente mesmo, juntou todo mundo, tiramos a foto. Ficou bonita, vai aparecer aí no final do vídeo. E a gente foi pro RU almoçar depois dessa muvuca toda. Bom, de tarde a gente teve mais palestra, só que daí a gente teve um coffee break. A gente teve um coffee break organizado pelo Dunk, que eu me aproveitei dele para falar que era meu aniversário, falar, pessoal, meu aniversário. Porque tinha salgadinho, tinha docinho, tinha mini churros, tinha refri, então tinha um monte de gente. Então foi a ocasião perfeita e virou até um meme na sala. Muito obrigado aí, diretório acadêmico, que organizou uma festa pro meu aniversário sem ser meu aniversário. Enfim, e no dia seguinte, eu passei muito mal no meu aniversário. Tanto que eu não gravei nada, 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 nada. Tiveram algumas aulas que daí poderiam até ser gravadas, e eu queria gravar a sala de aula, mostrar mais ou menos como que era a disposição das coisas, porque é muita sala de aula, a gente tem aula em um monte de sala diferente, mas eu não gravei porque eu tava passando muito mal, mal mesmo. Eu tive crise de enxaqueca, que provavelmente foi por conta do estresse, da mudança de rotina e esse monte de coisa, mas deu tudo certo. Daí, depois de eu ter colocado pra fora o que foi pra dentro, eu dormi, melhorei. E de noite, por sorte, eu consegui aproveitar alguma coisa no meu aniversário. Um veterano faz aniversário no mesmo dia que eu, e ele é amigo dos meninos que moram aqui comigo. Então ele chamou a gente pra ir jantar num restaurante mexicano, e tinha um monte de veterano lá, eu fiquei lá, foi gostoso pra caramba. E eu consegui aproveitar um pouco do meu aniversário, foi só de noitinha, mas recebi bastante parabéns. E enfim. Bom, e esse daí ontem teve mais aula, que deixou o pessoal bastante preocupado, inclusive eu. Sorte que eu tive um pouco de matéria já lá na UnoEst, porque senão não teria entendido nada da aula que teve ontem de anatomia, que foi o caso da maioria da sala. Mas enfim, a gente vai ter que se matar de estudar um pouco, porque o negócio vai ser complicado. Mas eu gravei um pouquinho do Politécnico, não consegui gravar muita coisa, porque eu sempre estava com alguém, eu não queria parar de falar com a pessoa para gravar vídeo. Mas o Politécnico é muito bonito, é bem arborizado. A infraestrutura é muito boa, muito, muito boa mesmo. E tem um museu lá dentro, muito provavelmente tem mais museus, só que eu ainda não descobri. O museu que eu descobri foi esse museu aí de fóssil, de bicho, que tem uma cabeça de jacaré gigante. Essa foi a minha primeira semana como estudante de medicina aqui da UFPR. Foi praticamente só palestra e eu tive algumas poucas aulas. Inclusive um dia inteiro eu não consegui aproveitar as aulas, mas tudo bem. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e bora começar essa nova jornada.